Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, nós estamos de volta para trazer, né, as grandes novidades aí do canal Hora do Flu. Tem informação nossa, que é apuração nossa. Estamos aí no campo trazendo informações, dessa vez sobre Freitas, tá? Uns detalhezinhos que pode mudar alguma coisa no futuro. Acompanhem comigo até o final. Será que Freitas fica mesmo ou não? O que a gente sabe? E também vamos trazer aí todas as novidades do maior de todos, meu filho. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, gente. Muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Eu tava dando uma olhada aqui. Nós estamos sempre superando o número de 3.000 likes nos vídeos. Então, muito obrigado a essas mais de 3.000 pessoas, né, que vão ali e cliquem no gostei. É claro que as visualizações são muito maiores. Então, assim, se você não tem o hábito de clicar no gostei, porque pensa que não faz diferença, meu amigo, faz toda a diferença. E você mantém o canal Hora do Flu aqui de pé. Lembrando que o canal Hora do Flu é 0800, a gente não cobra nada, não tem nem membro, né? Não faz nenhum tipo de lavagem cerebral pedindo dinheiro. O que a gente quer é seu apoio, clicando no gostei. E se inscrevendo no canal também, que é muito importante, porque a gente falta um pouquinho para alcançarmos a marca de 100 mil. Mas, meus amigos, antes de falar, eu juro para vocês que eu não queria falar sobre Ares no Vasco. Eu tô relutando. Bom, pelo que eu entendi, o Vasco tem interesse no John Arias e já teria feito até certos contatos ali, né? E eu, sinceramente, não é por soberba, mas eu não acho que o Vasco tenha, sabe, tipo, bala na agulha. Até o Fluminense, se o Wolverhampton falar que quero 25 milhões de euros, até pro Fluminense é difícil, eu imagino pro Vasco. Mas já tem uma galera falando que o Vasco tá avançado uma SAF aí, então vai ter mais condições financeiras. Então, por causa de tudo isso, eu tô trazendo pra você, né, pelo que parece, o Vasco realmente tem um interesse em contar com o John Arias. Eles focam ali no objetivo de ter o Fernando Diniz como um convencedor, né, de Arias para ir para o Vasco, né? E hoje saiu uma informação dizendo que o salário do Arias no Wolverhampton não é tão alto como se imagina. Ele ganharia menos do que Felipe Coutinho ganha no Vasco hoje, tá? Então, assim, eu sei que muita gente tá me perguntando também, Thiago, é verdade que o Arias vai pro Vasco? Galera, o que acontece é o seguinte, tá? Só para você entender o panorama geral. Aí aqui não falo só de Fluminense, falo para todo mundo. O Arias está passando um momento horrível no Wolverhampton. O próprio Wolverhampton, meu amigo, tá assim, batendo recordes e recordes negativos a cada rodada, como o pior time da Premier League. Muito provavelmente vai cair para a Championship, né? E com isso pode acontecer uma reformulação. Nós já tivemos informações que o próprio John Arias não estaria gostando da situação, né? Que em certo momento ele pensou que, poxa, por que eu fui sair do Fluminense e tudo mais, né? Só que assim, até agora não se tem nenhuma movimentação do Wolverhampton em de fato liberar John Arias. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que o Wolverhampton não vai querer o John Arias lá, não. Eu acho que quando tiver oportunidade, eles vão, de fato, colocá-lo à disposição. Só que assim, só para você entender, além do Vasco, né, por causa das informações dos últimos dias, você tem o Fluminense, né, que tem o interesse na volta do John Arias. O próprio John Arias prometeu que voltaria ao Fluminense e que no Rio jogaria apenas no Fluminense. Tem o Flamengo, que tem uma condição financeira muito boa, tanto é que os caras estão oferecendo aí 30 milhões de euros no Caio Jorge, né? Então, financeiramente para o Flamengo trazer o Arias é mole. A gente tem o Cruzeiro também, que tem um interesse no Arias. A gente tem o Palmeiras também, que tem um interesse no Arias. Só que o Fluminense tem uma coisa que nenhum dos outros times tem, que é a prioridade. E como funciona a prioridade? Funciona assim. Quando chegar alguma proposta para o Wolverhampton que o Wolverhampton goste e deseja vender o Arias, eles terão que, por contrato, comunicar ao Fluminense. Olha, chegou uma proposta, vamos supor, do Vasco, né, de 20 milhões de euros. A gente quer aceitar essa proposta, mas como vocês têm prioridade, vocês conseguiriam, de certa forma, igualar a proposta do Vasco? Estou dando um exemplo, tá? Aí a gente teria certamente uma briga que não entraria só o Fluminense, mas entraria vários clubes que foram citados. Então, assim, a situação do Arias, pessoal, para ir para o Vasco,
Igual muita gente falou, não, já tá praticamente certo. Não sei o quê. Pô, esquece, cara. Não tem nada certo em relação ao Arias. Até porque, até agora, nem o Arias e nem o Wolverhampton decidiram ali o seu futuro, tá? Mas eu enxergo que o jogador voltará para o Brasil, tá? E com isso, o Fluminense será notificado e eu tenho certeza que, pelo menos espero que a diretoria do clube vai fazer o que pode fazer, vai até onde pode, né, para poder tentar trazer o Arias de volta. Mas sobre Arias no Vasco, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Existem várias outras opções, incluindo a do Fluminense, que tem uma prioridade ali, tá? Só para tu ficar tranquilo em relação a Vasco e a John Arias, tá? Não sei se eu acho muito perigoso esse interesse do Vasco, não. Talvez no futuro um Vasco com mais dinheiro, podendo pagar o que ninguém queria pagar pelo Arias, talvez. Mas no cenário atual, não acho que o Vasco ganharia a concorrência, não. Eu acho que a concorrência é difícil até pro próprio Fluminense, para ser honesto, né? Quiçá pro Vasco, que não tem a prioridade que o Fluminense tem. Outro assunto que saiu agora à tarde, tô aqui no site Bastidores do Flu, né? Sigam a gente lá no Twitter também, que o portal Diário do Peixe trouxe que o Santos consultou a situação do Lima, né? Agora vai começar a pintar Lima no mercado, depois que eles viram que o Lima no Fluminense hoje tá na lista ali de negociáveis, né? Que o Fluminense aceitará negociar o jogador. O Santos aparece aí com interesse, né? Foi só uma consulta, né? Até o momento não tem nada oficial, apenas uma sondagem inicial para entender as condições do negócio. O cenário segue em aberto nessa janela. O que acontece é que Fluminense tem valores a pagar de Soteldo, né? Então o Santos enxerga ali que talvez, né, pelo Fluminense já dever uma grana, pode incluir aí o Lima e quem sabe ficar bem em relação a essa compra do Soteldo. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa parada do Soteldo, ela é dita lá na matéria do Diário do Peixe, então pode acontecer sim um bem bolado entre Fluminense e Santos pelo dinheiro do Soteldo, que resta ainda a pagar, e pelo Lima, que no Fluminense não está assim bem cotado, né? Por que eu falo que não está bem cotado? Porque se o Zubeldia contasse com o Lima, primeiro eu acho que seria difícil comprar o Nonato. O Fluminense foi e comprou o Nonato. Nonato, no fim do ano, a gente pode dizer que ele terminou até como titular, né, no lugar do Hércules. Algo que eu acho um pouco absurdo, eu acho até que não era titular de fato, talvez o Hércules estava sentindo alguma coisa, estava sendo poupado. Mas mesmo assim, o Lima ficou lá no fim da fila, né? Então, eu acho que a negociação do Lima, se não for para o Santos, vai ser para algum time. Então, você que tem um time, tá vendo aqui e tem o interesse no Lima, acredite, você tem a oportunidade de ter o jogador. É só procurar o Fluminense, os representantes do atleta, porque ele tá na lista de negociáveis sim. Ou o Fluminense não vai fazer jogo duro para quem quiser o Lima, tá? Tanto o Lima quanto o Keno, né, o Everaldo, vários jogadores que têm contrato com o Fluminense, muitos deles também, Fluminense não colocará nenhum tipo de empecilho, tá bom? Agora, outra coisa que tá deixando a torcida nervosa é sobre o Arana. Hoje saiu a informação de Itatiaia que a tendência de fato é que o Arana defenda o Fluminense em 2026, mas nesse momento o martelo não está batido. Ontem ou anteontem saiu, né, que tinha acertado a negociação, só que esse acerto foi entre os clubes Fluminense e Atlético Mineiro, já fecharam o acordo, tá tudo bonitinho, falta agora a questão do próprio jogador, né? Acontece que o Atlético aguarda agora a definição entre o jogador e o Fluminense, tá bom? Então, o acerto que aconteceu, até a gente trouxe aqui para vocês, foi o acerto entre os clubes. Falta agora o acerto do Fluminense com o Arana. Lembra que eu trouxe para vocês que os valores especulados, né, que a gente ouviu aqui nos bastidores, era aproximadamente 5 milhões de euros, 5, 6? Então, é por aí mesmo, tá? Esse é o valor que vai rolar aí. Pelo menos é o que a gente ouve, né? Que o Fluminense deve pagar cerca de 5 milhões de euros ali pelo Arana. A gente já tinha comentado isso há dias atrás, né? Só para você entender como que as coisas funcionam. E o que pegou é que nessa matéria do Itatiaia diz que a tendência também é que o Guilherme Arana se reapresente no Atlético, tá? No dia 2 de janeiro, beleza? Só que o que acontece aqui?
Muita gente está vendo. É claro, gente, que eu não estou falando que o Arana. Tudo que a gente ouve é que está bem avançado. Tanto é que o Atlético precisa vender o Arana para poder contratar o Capixaba e o Capixaba já está engatilhado. Só tá faltando o Arana vir para o Fluminense para o Capixaba ir pro Atlético, né? Só que aqui na matéria diz que o Arana deve se reapresentar no Atlético Mineiro no dia 2, né? Aí já tem várias outras informações no bastidores, como o William Arana, o Guilherme Arana, desculpa, confundi o nome. O Guilherme Arana queria ficar no Atlético, né? Queria disputar a posição com o Renan Lodge. A gente já ouviu isso daqui. Hoje até o nosso Thiago Manolo falou isso com a gente hoje, né? Que o Guilherme Arana queria ficar, né? Não tô falando que o Arana não queria vir pro Fluminense, mas que o Arana queria disputar a vaga com o Renan Lodge. Só que não tem essa. Por quê? Porque quem vai disputar a vaga com o Renan Lodge é Juninho Capixaba, que, como eu disse, já tá engatilhado aí. Então a situação do Arana tá muito sendo muito convidado a se retirar do Atlético Mineiro. Essa é verdade, e o Fluminense aparece ali como, né, uma ótima opção para o atleta. A matéria vai dizer o seguinte: o atleta, porém, deve se reapresentar na Cidade do Galo junto ao restante do elenco no dia 2. E muita gente está falando: como assim? Como assim ele vai se representar? Galera, entenda. Enquanto não houver um acerto entre todas as partes, os clubes e o jogador, ele ainda é atleta do Atlético. Sendo jogador do Atlético, ele precisa cumprir as obrigações de quem joga lá, que é ser representado no dia 2. Mas pode acontecer do Fluminense fechar com ele, acertar com o Arana, né, antes disso, e ele viria para o Fluminense, tá? Então a situação é essa, a negociação está entre o Fluminense e o Arana nesse exato momento, né? Mas a gente já ouve muitas coisas nos bastidores, já teve gente falando que o Arana não queria jogar no Fluminense. O que eu ouvi, como eu disse hoje do Thiago Manolo, é que o Arana queria disputar a vaga no Atlético Mineiro, mas não que ele não queria vir para o Fluminense. Sabe, é aquelas histórias desencontradas. Já vi que muita gente está tentando colocar também o Arana contra a torcida do Fluminense, ou a torcida do Fluminense contra o Arana, para que ele chegue aqui, já chegue um pouco, sabe? Eu não sei o que. É que negociação nunca é fácil, né? E jogadores assim. E o Fluminense tem disso, velho. Meu Deus, toda a negociação do Fluminense vira uma novela inacreditável e o Arana tá se tornando isso aí. Agora vamos lá, gente. Vamos falar de Freitas, uma informação, uma apuração nossa aqui do canal Hora do Flu e bastidores do Flu, é que a gente descobriu que de fato o Freitas está muito bem avaliado. Isso já havia sido dito, verdade, pelo Globoesporte.com. E a gente descobriu o seguinte: nós apuramos essa informação sobre o Freitas com dois jornalistas italianos, tá bom? O Nicolo Ishira, tá? E também o Marcel Vulpes, tá bom? O Marcel Vulpes, desculpa. O Nicolo, né? Nicolò, e é Nicolò, né? Então tá. Ele falou: sei que o Bolonha, olha eu aprendendo a falar Bolonha, gosta muito dele, tá? O Nicolò disse isso. O outro jornalista que a gente apurou, o Vulpes, ele disse que a transferência é muito possível, tá? E ele disse ainda: o custo da operação é cerca de 7/8 milhões de euros a serem pagos ao Fluminense, e vai dizer que o jogador está de acordo com a transferência, tipo, o Freitas teria dado ok para isso rolar, e o empresário ainda não encontrou um acordo na questão dos bônus de rendimento e o alcance esportivo. Mas o que a gente achou que me deixou muito curioso é que o Nicolo vai dizer que ele seria para o Bolonha hoje a primeira opção para a defesa. Então o Bolonha enxerga no Freitas a primeira opção. É a opção A, é a prioridade, tá? Então, assim, não está descartado uma outra proposta para o Freitas, não. Então, vamos ficar ligados se essa proposta pode chegar agora nessa janela ou na janela seguinte, mas não está descartado. Lembre-se, ele é a primeira opção do Bolonha para a defesa. Foi isso que a gente ouviu e falou também essa questão dos valores aí, que também já tinha sido divulgado até pelo próprio Ishira, né? Então, a gente entrou em contato com eles, a gente conseguiu mais essa informação, e essa aqui,
O Freitas pro Bolonha é a primeira opção? Ninguém falou, né? Então vamos ver. Eles querem um jogador, mas vamos ver se isso vai sair do papel. Tá bom, meus queridos? No mais, é isso. Vamos seguir firmes aí, né, em prol de mais informações, trazendo mais novidades para você sempre aqui no Hora do Flu, belezinha? Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like maroto, né, de ativar o sininho tricolor, e ter você aqui é um presentaço, galera, um privilégio. Muito obrigado mesmo. E é isso. Continuamos aqui trabalhando para trazer informação para você, mas dá aquela moral no like, tá? Não esquece não, 2 segundos, clicou no like, pá, pronto. Já ajudou a gente demais. Beijão no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.